gente, voltamos nessa edição do Caleidoscópio com Ervins ao vivo. Eles mandando aqui um trabalho autoral pra gente, Por aqui temos a comemoração do aniversário de BH e também informações e lembranças marcantes do ano de 2016. Você também é um convidado nosso aqui para participar dessa retrospectiva. Comente, mande pra gente aí nas nossas redes sociais ou então pelo WhatsApp no 996428473. Tô esperando aqui a sua participação com a gente. Mará, nós falamos aí sobre alguns eventos, né? E a gente tem alguns títulos, né? Como o título lá do conjunto arquitetônico lá da Pampulha, o conjunto moderno da Pampulha. Recebeu um título super importante, né? Da Unesco, que também marca esse ano de 2016. Não, foi muito importante, inclusive eleva Belo Horizonte. A gente não tinha o que eles chamam dentro do turismo de produto estrela, que é o que é negociado entre a cadeia do turismo para divulgar as cidades. E com o título da Unesco a gente conseguiu, né? E aí a Pampulha agora é um produto estrela, o que nos ajuda a trabalhar a cidade em âmbito internacional mesmo, porque a gente consegue parcerias com a AMT, que são organizações do turismo a nível mundial. Então, isso para a gente é fundamental. E isso também acaba cobrando um pouco, né, da gente lá da prefeitura a nos organizar mais em termos de infraestrutura, em termos de informações turísticas. Então, é muito legal que esse ano a gente conseguiu o prêmio, já conseguimos efetivar várias demandas que a gente já tinha, que eram antigas, de infraestrutura, como sinalização na Orla da Lagoa, banheiros, estacionamentos adequados para ônibus de turismo, que a orla ali ela é muito estreita, então é mais complexo, mas junto com a BH Trans já conseguimos estabelecer os locais para estacionamento de ônibus, além de uma linha que transita entre os equipamentos que estão na Orla da Lagoa. Que antes tem a pessoa também, não né, tinha. a Pampulha Retro Tour, que é super bacana, que é aquela jardineira de 1957. Isso, 57, a Marta Rocha, que é do MOVA, que é o Museu de Objetos e Veículos Antigos, que é uma parceria super legal, que eu acho que também ele faz um passeio muito lúdico e tem tido um retorno super interessante. Nós estamos fazendo uma pesquisa todo final de semana com os usuários do transporte e o retorno tem sido incrível, porque o guia que tem passeado com eles faz um retorno assim, até de músicas, cheiros dentro da jardineira. É super charmosa, que né? A pessoa viaja mesmo e volta lá no tempo do conjunto moderno mesmo, da época de JK, né? Essa coisa também do turismo, teve um encontro, né? O primeiro encontro de blogueiros também envolvendo Foi sensacional, aí viagens. 160 blogueiros aqui na cidade, conheceram o Mercado Central, a Pampulha, o MUMO, né, que é o Museu de Moda, que foi inaugurado agora no dia 5 de dezembro. Que é o Museu da Moda, Museu da isso? Moda, que é outro ponto que a gente acha também que a gente vai alinhavando, né? E a cidade começa a ter um potencial que às vezes até já tinha, a gente não dava essa cara para ela. Legal. Né? E aí na cidade também... Claro, fica à vontade. Se você me permite, eu acho que Minas Gerais ganhou muito com isso também, porque o reconhecimento do título de Patrimônio Mundial para a Pampulha coloca outra faceta de Minas, né, na própria, digamos, constelação de atrações, como ela disse no início. Roteiro, Antes né? era só Ouro Preto, as pessoas ficavam aqui porque não tinha vaga ou porque achavam que uma viagem dia valia a pena, e hoje Belo Horizonte está até também com o Inhotim dando uma contribuição para isso. Sim. E Belo Horizonte mostrando que existe uma Minas moderna, não no sentido de contemporânea demais, mas aquela Minas do modernismo, né? Do modernismo de Niemeyer, de Portinari, que o conjunto é belíssimo, né? E é uma releitura do barroco em várias obras. A própria igrejinha, que é para mim um sonho. A igrejinha, ela está no mesmo patamar, na minha opinião, estético daqueles grandes monumentos, Ronchamp na França, que é o monumento do Le Corbusier, e que na verdade em Belo Horizonte nós temos uma coisa muito delicada, muito bonita. Eu falo sempre que do conjunto da Pampulha, eu acho de uma delicadeza, é tudo pequenininho, mas é tudo tão charmoso, é tudo tão bacana, né? E outra eu tive coisa a que marcou honra esse ano, né? A pichação na igrejinha. Infelizmente, a notícia... Pois é, aí a parte dessa intolerância ruim. crescente. As pessoas acham que elas são o centro do universo e que os valores estéticos delas são universais. E não são. Eu sei que é um direito de expressão, mas tem que ter um limite, né? Assim, a expressão não pode se dar sobre o patrimônio. A expressão... o picho não pode se dar sobre um patrimônio que é da humanidade, e que antes de ser da humanidade é da cidade. Sim. Então, assim, acho um lugar mais adequado, acho um momento mais
mais adequado, mas não vamos aí sim é vandalismo. Na minha opinião, foi vandalismo. Eu sei que até na minha faculdade gerou-se lá uma polêmica, teve gente assim, defendendo. E eu falo, para mim isso não, é vandalismo sim, e não tem como estabelecer um meio termo, né? O lugar do picho é outro. O lugar cultural do picho, na minha opinião, é outro. Eu particularmente gosto do grafite. Raramente eu acho alguma pichação interessante, mas eu sei que é uma mensagem. É claro. Agora, na igreja, não dá, porque aquilo é de uma delicadeza. É muito complexo, e as pessoas acham que nunca... muito complexa. Mas eu acho que é parte do poder público conseguir sensibilizar e transmitir para o cidadão o sentimento de pertencimento. Porque a partir do momento que aquilo não tem significado para o pichador, ele vai lá e picha como uma revolta, enfim, aí tem 1000 causas, né, e muitos estudos, e eu até, é um assunto que eu acho, assim, eu até acho muito delicado de falar. Eu acho que, assim, o nosso papel é realmente dar esse caráter de que aquilo é de todo mundo, e tem que ser de todo mundo. Para que aí eu duvido que vão ter pichações, sabe? A partir do momento que o cidadão olhar e falar, isso é meu, isso me pertence, eu tenho orgulho disso. Sim, eu mas acho que o nosso papel eu chegar entendi nisso. o seu ponto e acho que nós precisaríamos uns 4 programas para esgotar essa matéria. E nós temos uma retrospectiva Mas é a mesma de questão de um ambiente escolar. Eu sei disso porque eu enfrentei muito essa discussão nas escolas públicas. O aluno tem que entender, o aluno de periferia, o menino de 14 anos tem que entender que aquela escola é dele. Sim. Ele não pode simplesmente quebrar a vida, amontoar a carteira, tacar fogo, porque ele se prejudica. É a própria noção do público que está sendo ferida. Até porque Belo Horizonte é uma cidade que a grande maioria das pessoas veio para cá, né? Eu, por exemplo, vim do interior e provavelmente várias pessoas vieram do interior para cá, mas a gente adotar a cidade, né, o sentimento de pertencimento. Quer dizer, eu tenho Belo Horizonte como uma que me acolheu e aqui fiz minha vida. Sim. E eu tenho claramente esse sentimento que a cidade me pertence também. Eu ajudei a construir essa cidade. E como eu, várias pessoas, eu tenho certeza, né? E isso precisa de ser reavivado o tempo inteiro e mostrado para as pessoas. Belo Horizonte é uma cidade acolhedora, né? E ela tem espaço para todo mundo, para todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os credos. É a cidade que deveria ser uma cidade da tolerância, nesse sentido, por ser acolhedora. Sim. Onde caberia todas as, que a gente chama das tribos hoje, né? Mais ou menos seria isso. E, Leonardo, qualquer um que caminhe na Pampulha num sábado de manhã, num domingo de manhã, percebe isso, essa apropriação coletiva. Tem rico, tem pobre, tem gente com jogging, com tênis importado, e tem gente lá passeando com as crianças, tem gente que vem do interior para fazer esse passeio. Tem uma coisa maravilhosa, que não é só Belo Horizonte, o mundo inteiro tem isso. Pessoas que vêm para ver avião decolando e pousando. O aeroporto já foi mais ativo, né? O da Pampulha. Hoje ele é um pouco, sobretudo nos fins de semana, mas eu me lembro quando eu era menino, já há bastante tempo atrás, ficava um mundo de gente ali naquela praça que fica em frente ao aeroporto e tinha barraquinha de cachorro-quente, tinha gente vendendo pipoca, famílias que ficavam ali o dia inteiro vendo avião subindo e descendo. Era uma coisa bonita. Aí da cidade, né? Deixa eu aproveitar um outro momento aqui que a gente teve na cidade, só retomando a nossa retrospectiva e já mandar até para o Leonardo. Porque eleições municipais, né, Leonardo? A gente teve aí um ano de eleição aqui em Belo Horizonte em 2016. E aí um novo momento que a cidade está vivendo. Como cientista político, que tipo de leitura que você faz desse momento? Eu acho que foi um movimento meio... Belo Horizonte representou um movimento que teve, de certa forma, no Brasil. A ideia da condenação da política, do agente político, né, tradicional. Aqui em Belo Horizonte ganhou um candidato que falava que ele não era político, né, o famoso outsider. Em São Paulo teve o Dória também que ganhou, e em Belo Horizonte o Calil também tinha esse mesmo perfil. Portanto, é uma eleição diferente, e até aproveitando, né, vou linkar com uma coisa que eu falei para vocês, que foi nos Estados Unidos também. O próprio Donald Trump tem um perfil mais ou menos semelhante. Né, um empresário que resolveu, né, dedicar um tempo da sua vida para cuidar, digamos, do interesse público, do bem comum, que é mais ou menos essa ideia que a gente está tendo aí a partir dessa eleição. Belo Horizonte foi singular também nesse sentido. É a primeira eleição que um não político ganha aqui em Belo Horizonte. Paralelamente a isso, a gente tem a crise econômica também forte, né, gente? Marca forte aí em 2016. E temos também, aproveitando, João, que você falou sobre escola sem partido, um debate que surgiu também nesse ano, né?
Queria um pouquinho do seu olhar. Sim. Escola sem partido, com certeza é uma tentativa de mascarar uma opção ideológica com a falta de ideologia. Num certo sentido, isso explica também o não político, né? Quer dizer, são candidatos que negam a política, mas entram no jogo político e vão fazer a política tradicional. Eu espero que consigam dar um lustro, uma pequena contribuição no sentido de deslocar a política para um sentido mais comunitário, mais participativo, mais democrático, talvez. Mas no caso do Escola Sem Partido é claramente isso. É uma opção, sim, partidária, é uma opção tendenciosa, é uma opção conservadora e que se auto-intitula Sem Partido. Porque é uma escola não de esquerda. Talvez o movimento também pudesse se chamar isso. E, obviamente, no lado de lá, talvez também haja alguns excessos que precisam ser revistos, porque a escola é o lugar de libertação, é o lugar de emancipação e é o lugar do desenvolvimento de ferramentas críticas que façam o jovem ter aquilo que ele já pensa intuitivamente. E o jovem é muito mais perspicaz do que a gente que é velho, né? Ele tem uma capacidade de apreender visualmente as questões, os problemas, as visões contemporâneas que muitos de nós não conseguimos acompanhar. Agora, muitas vezes a escola tem que dar a ele o quê? Um instrumental teórico, uma capacidade de compreender conceitualmente as coisas que ele está vivenciando. Essa é a função da educação. Se você dá essa educação muito à direita ou muito à esquerda, que na verdade os polos acabam se encontrando, né, dentro dessa perspectiva muito totalitária, você acaba privando essa capacidade de desenvolver dessas ferramentas. Por quê? Porque a doutrinação de qualquer campo não me parece que é compatível com a escola. A gente volta falando sobre educação, pode ser? Nós só vamos para o intervalo, gente. Já é muito rapidinho. Já tem mais. A gente fala sobre educação aqui nessa nossa retrospectiva de 2016. Até já.